Meus amigos, a campanha começou num nível muito baixo em torno dos candidatos que lideram as pesquisas, no caso Lula e Bolsonaro. E eu quero comentar aqui o que os dois falaram no primeiro dia de campanha, e eu quero também falar de uma fake news que o deputado bolsonarista Marco Feliciano está espalhando lá em algumas igrejas, e tem muito evangélico acreditando. Então é importante que a gente compreenda o que está acontecendo, como que muita gente tenta desviar o foco dos problemas e das possíveis soluções para que o povo discuta tudo, menos a necessidade de mudar modelo econômico e de governança política. Mas antes de eu falar disso tudo, eu quero pedir a ajuda de quem chegou aqui no canal, não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva. Ativa aí esse sininho das notificações. Se você assistir esse vídeo e gostar, manda o like. Se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha, porque eu vou falar aqui de uma fake news que tem muita gente acreditando, né? E a gente tem que ajudar o povo a entender o que é verdade, o que é mentira, o que é uma crítica correta que faz parte do processo democrático e eleitoral, e o que é mentira que eu acho que prejudica e ela não deve ser comemorada quando é direcionada para nenhum dos lados. E antes de falar, eu quero agradecer, né? Eu criei uma vaquinha eleitoral porque eu sou candidato a deputado federal e nós batemos ontem à noite, no primeiro dia de campanha, a nossa primeira meta. E eu agradeço a todos que colaboraram a partir de R$10, mesmo quem não mora e não vota em Minas, que é o meu estado, pode continuar nos ajudando. E agora a gente renovou, dobrou a meta e a sua ajuda pode ser muito importante doando e ou compartilhando. Pessoal, seguinte, manchete do Globo. Fake news sobre fechamento de igrejas em caso de vitória da esquerda tem respaldo de deputado. Há menos de 2 meses das eleições, uma notícia falsa se espalhou por igrejas evangélicas em São Paulo. E aqui faço uma pausa. Quando espalha em São Paulo, hoje em dia com rede social e WhatsApp, isso aqui rapidamente toma conta do Brasil. Diz aqui que é a possibilidade de seus templos serem fechados caso a esquerda volte a governar o país. Durante um mês, a rádio CBN visitou 6 grandes denominações no estado, além de outras menores. E em todas, fiéis disseram acreditar nesse boato. Pastor da Assembleia de Deus, o deputado Marco Feliciano, que é do PL, apoiador de Bolsonaro, está no partido de Bolsonaro, admitiu que tem feito essa pregação para alertar, segundo ele, os evangélicos. E aqui a matéria destaca que não há, nos planos de governo dos candidatos majoritários, incluindo os de esquerda, como os presidenciáveis Lula e Ciro Gomes, qualquer ataque à liberdade religiosa ou indicação de fechamento de igrejas, o que seria inconstitucional. Aqui vale destacar que o Ciro, inclusive, tem um vídeo dele defendendo a coexistência harmônica entre política e religião, onde pondera que a Bíblia e a Constituição não são conflitantes. Eu vou deixar um link no comentário fixo. E vamos abrir aspas aqui para o Marco Feliciano, então. Conversamos sobre o risco de perseguição que pode culminar no fechamento de igrejas. Tenho que alertar meu rebanho que há um lobo nos rondando, que quer tragar nossas ovelhas através da enganação e da sutileza. A esmagadora maioria das igrejas está anunciando a seus fiéis: tomem cuidado. Ou seja, ele está praticamente admitindo a propagação de fake news. E vai ficar por isso mesmo? E aqui não estou fazendo uma defesa do PT, do Lula. Quem me acompanha no canal sabe que eu sou um crítico muito duro de tudo que o Partido dos Trabalhadores fez no poder. Teve corrupção generalizada, teve tombo na economia, teve a falta de reformas estruturais que o Brasil precisava e precisa ainda mais. Mas a gente tem que ser justo. Em 14 anos de PT, igrejas evangélicas cresceram em número, né? E lideranças do movimento evangélico aí fizeram parte do governo ou apoiaram o Lula. O Silas Malafaia apoiou o Lula em 2002. Edir Macedo não só apoiou, como foi ministro da Dilma, até pouco tempo antes dela cair, dela sofrer o impeachment. Então, sim, simplesmente isso aqui, você pode discordar do Lula, do PT, como eu discordo de muitas coisas. Como pode discordar do Ciro, de alguma ideia que ele defende para a economia, faz parte, isso é da política. Mas achar que a vitória do Lula ou do Ciro significa risco das igrejas serem fechadas, olha, francamente, isso aqui não faz sentido nenhum e a gente tem que ser honesto em relação a isso. A matéria continua dizendo que entre dezenas de fiéis ouvidos pela CBN, nenhum soube explicar de onde surgiram os boatos da ameaça da esquerda, mas a maioria acredita. Bom, deve ter surgido inclusive aqui do Marco Feliciano, que confessa que está alertando sobre isso. E vai dizer que mais, que logo na entrada da Assembleia de Deus do Brás, no centro da capital paulista, um jornal de circulação interna
estava disponível em 3 pilhas. Nos textos, as principais resoluções da Convenção Nacional das Assembleias. Em meio a elas, a necessidade de, abre aspas, combater a doutrinação progressista. Ah, mas tá só nessa igreja. Não, deve estar em várias e mais. Se for só nessa, como eu disse, com rede social você tira foto e espalha. Né? Isso aqui simplesmente é um absurdo e é gravíssimo. Né? Será que não vai ter nesse jornalzinho lá, né, a doutrinação reacionária de alguns que se apresentam como cristãos e líderes religiosos que, na minha opinião, né, não seguem na prática aquilo que Jesus pregava, o respeito, a tolerância, o amor ao próximo, independente de orientação sexual, de preferência política, preferência partidária. Porque assim, hoje em dia tem muita gente que se diz cristão que ama o próximo dependendo, né? Se esse próximo for isso, for aquilo, se não for isso, se não for aquilo. Então simplesmente é um absurdo que eu lamento. Respeito muito, já falei isso aqui em relação a outros vídeos. Todos religiosos, ateus, quem tem preferência por ser cristão, por seguir outra filosofia, outra religião, isso faz parte. Mas espalhar fake news nesse nível, sinceramente, não dá. E vale destacar que quando a gente fala assim de evangélicos, né, na crítica que eu vejo muitas vezes por aí, não se está generalizando. Porque eu conheço evangélicos, né, que são pessoas corretas, né, naquilo que Jesus pregou, naquilo que Jesus pediu. Né, nós temos evangélicos que votam no Lula, que acham Lula a melhor opção. Temos evangélicos que votam no Ciro, inclusive o PDT tem um movimento muito bacana chamado Cristãos Trabalhistas, em que você tem ali espíritas, católicos, evangélicos, todos convivendo de maneira harmônica, né, num movimento. Você tem evangélicos que às vezes votam em outros candidatos, Simone Tebet. Então não se pode generalizar e achar que os evangélicos, né, generalizando, são um problema. Não, nós estamos aqui lidando com alguns que representam uma minoria, porém, né, que exercem uma influência sobre muita gente, e isso é o que tem que ser destacado aqui. Voltando aqui para a matéria, que vai dizer então que o vice-presidente nacional do PL e integrante da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado Capitão Augusto, que é de São Paulo, afirmou que a notícia falsa não saiu da campanha de Bolsonaro e criticou a disseminação de fake news. Disse ele, não tem o menor cabimento, as igrejas vão funcionar independente de quem esteja no poder. Concordo com ele, né, que elas vão funcionar, não importa se vai ser o Lula o presidente, o Bolsonaro, o Ciro, a Simone Tebet, as igrejas vão funcionar, como funcionaram até então. Diz ele então que é boataria pura. Então sim, o Marco Feliciano, que é do mesmo partido que ele, confessa que está fazendo esse tipo de pregação, ele vai lá e nega que não sai da campanha, mas assim, o estrago está feito, né? Um bate, outro assopra. E assim, depois de todo o histórico bolsonarista, desde 2018, né, e durante a pandemia, propagando fake news, fica difícil acreditar que a campanha não tenha relação com isso, mas provar a gente não pode. Mas assim, fica a dúvida diante, insisto, do histórico do próprio presidente Bolsonaro, né, eu vou trazer daqui a pouco uma fala dele, ter compartilhado fake news ao longo aí da campanha de 2018 e também do período em que ele esteve na presidência. E o primeiro dia de campanha de Lula e Bolsonaro, vamos trazer aqui parte da fala deles, vai destacar a matéria que Lula, né, também partiu para o argumento religioso. Vamos ver a matéria do portal Terra. Disse o Lula, você, Bolsonaro, foi negacionista, você não acreditou na ciência, não acreditou na medicina, você acreditou na sua mentira. Se tem alguém que é possuído pelo demônio, é esse Bolsonaro, afirmou então o petista, que continuou dizendo, ele é um fariseu, está tentando manipular a boa-fé de homens e mulheres evangélicos. Eles ficam contando mentira o tempo inteiro sobre o Lula, sobre a mulher do Lula, sobre vocês, sobre índio, sobre quilombola. Não haverá mentira nem fake news que mantenha você governando esse país, Bolsonaro, disse então o petista. E o Bolsonaro, no seu primeiro dia de campanha, discursou também trazendo foco na religião, abre aspas para o Bolsonaro. Vamos falar de política hoje, sim, para que amanhã ninguém nos proíba de acreditar em Deus. Acreditar, quer dizer, né, dependendo do que acontecer, você não vai poder acreditar em Deus. Né? É também um absurdo, declarou então ele ali a apoiadores no centro de Juiz de Fora. E é isso, é lamentável, né, esse tipo de atuação no primeiro dia de campanha, enquanto o povo acaba sendo distraído com tudo isso, os bancos, esses continuam explorando o próprio povo com a ajuda
e a colaboração da grande mídia e de muitos políticos que, infelizmente, não podendo apresentar soluções para aquilo que o povo realmente precisa, buscam esse tipo de distração aqui e a gente tem que ajudar esclarecendo e pedindo para o povo ter muita calma, muita paciência, porque uma eleição é muito séria e você não pode ficar toda eleição simplesmente fazendo um voto em menos pior ou mal menor, se você pode votar no melhor. E o Brasil tem alternativa, mas precisa apostar em quem tem boas ideias, bons projetos, e eu particularmente defendo e defenderei um projeto nacional de desenvolvimento. Eu acho que é isso que nós precisamos, né? Por isso eu convido a todos, né? Acompanhe o nosso trabalho, nos ajude divulgando esse vídeo para que mais pessoas venham para cá e conheçam o nosso trabalho aqui no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.